E galera, antes de dar sequência aqui no nosso papo, eu queria falar pra vocês um pouco sobre a Lionsgate Plus, que é o streaming de um dos maiores estúdios de cinema que existem. Realmente eles são gigantes, galera. Os caras acertaram a mão em várias franquias. Tem Jogos Mortais, Jogos Vorazes, Crepúsculo, John Wick, que é um absurdo, né? Só pra citar aqui alguns dos trabalhos que bombaram absurdamente. Não, pois é, e no streaming você vai encontrar vários desses sucessos, além de muitas produções originais e exclusivas. Eu quero inclusive recomendar aqui a série Gaslit, que é uma versão moderna, digamos assim, do escândalo político de Watergate. Tem a Julia Roberts e o Sean Penn aí nessa produção, então vale você dar uma conferida. E eu quero destacar, Rolandinho, Gangs of London, pra quem curte história de gangsters. Ela é inspirada em alguns crimes reais e foi feita com uma pesquisa absurda aí, com a ajuda de criminologistas e até ex-membros de gangues. Quando, né, eles se propõem a pegar pessoas reais pra fazer a pesquisa, é porque realmente o produto final vai ficar legal, vai ficar real. Então vale a pena ver e já tem uma nova temporada chegando em breve. E ó, gente, o streaming vale muito a pena mesmo. E aliás, vocês aí vão poder ver tudo que tem direito na Lionsgate Plus com 30 dias de graça ao fazer a sua assinatura, tá bom? Então não perde tempo. Tá louco, é impossível perder isso. É um streaming, galera, que tem de tudo. Tem filme, tem série pra relaxar, pra dar risada, pra pirar o cabeção. Então, bora conhecer. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela e aí você se inscreve lá e confere esse serviço que tá muito legal. E aí, pessoal, começando o podcast do Pipocando. Hoje, cara, o episódio tem um tema polêmico, Rolandinho. Será, Bruno? Será que os computadores, depois de superarem a gente no xadrez e na telecomunicação, também vão roubar o que o ser humano tem de melhor, que é... O seu emprego. Mas o emprego dos artistas, das pessoas que têm a sensibilidade, Será que falam não? com a alma? Será não? É o que faremos, então. Sabe por quê? amigos. Eu achei que a parte criativa, Rolandinho, ia ser Estava protegida. a última coisa a acabar. Imagina, todo mundo vai perder seu emprego, todo mundo operacional, todos os pessoal de E fábrica. os artistas só aqui, ó. Nunca vão mexer na parte criativa. Quando o mundo virar um mundo totalmente automatizado, ou seja, se for lá na lanchonete, não tiver mais caixa, não tiver mais ninguém fazendo sanduíche, tudo, vai sobrar o quê? Só a parte criativa para as pessoas trabalharem. Vai ter um músico ainda no restaurante. Mentira, não vai ter mais ninguém. Na verdade é isso que a gente quer discutir aqui hoje, né? Porque é fato que eu acho que o que chamou mais atenção pra contextualizar nosso papo foi o surgimento dessas ferramentas que estão criando imagens a partir de prompts de texto, né? Então você dá um estímulo de texto, fala, eu quero um pato vermelho com 5 cabeças. Ela vai lá e desenha isso, desenha estilos diferentes, etc. Isso aí causou meio que um alvoroço, trouxe de novo antecipou, na verdade, essa preocupação, né? Da galera falar, calma lá, eu achei que isso ia demorar muito mais, porque as pessoas achavam que isso ia acontecer, mas foi muito mais rápido. E eu acho que isso levantou questionamentos em todas as áreas, não só nas áreas das artes gráficas, mas a galera da música e, obviamente, o audiovisual, né? Até porque a parte de você falar, por exemplo, inventar uma imagem... É só o começo, eles já inventaram a plataforma que você cria vídeo, que você sugere, cria um vídeo, ou que você cria um texto, você grava um texto, e é uma pessoa perfeita, tá falando texto e não é uma pessoa. Não é um texto, é uma pessoa perfeita, só que essa pessoa não existe. Você tinha, quando a gente começou essas técnicas de usar computadores pra... Ó, os computadores aqui, ó. Estão querendo me silenciar, estão querendo me calar aqui, eu não vou me calar, Bruno. Mas é o seguinte, quando a gente começou a usar processamento de computador pra mexer em imagens, a primeira coisa que bombou muito foi o tal do deepfake. Foi uma coisa que todo mundo ficou horrorizado, né? Porque, enfim, você ia poder colocar a cara de outrem na sua e aquela coisa, quem que tá falando, o que é verdade, o que é mentira. E gerou coisas muito engraçadas também, muito legais. E é algo que não popularizou, acho que até por uma questão... Técnica. Não é uma questão política, nada. Não tem um site hoje que você vai lá, bota a sua cara... Por que não tem uma inteligência artificial que faça isso de um jeito bem fácil? Eu acho que são as duas coisas. Acho que tem uma limitação técnica ainda muito grande, porque gasta muito processamento e demora. Porque tem um aplicativo, mas fica meio tosco, né? Meio tosco, exatamente. Não é uma coisa crível que você bate o olho e fala, nossa, eu não sabia que isso aqui era um deepfake, né? Então tem a limitação técnica e tem questões morais envolvidas e questões legais, inclusive,
que a gente vai comentar nesse episódio também de alguns casos interessantes. Mas, isso já gerou um alvoroço. Só que o que a gente tá falando aqui, pra além de você poder pegar um ator e ele vender os direitos de imagem, né, pra uma empresa de propaganda, por exemplo, e ele nem participar das gravações, os caras usarem deepfake, que já é uma coisa nova, uau, chegamos no futuro, a gente tá falando de computadores que geram imagens de um rosto de alguém que não existe, várias delas em situações diferentes. Então não só você vai poder ter atores famosos atuando, como você vai poder criar pessoas. É o fim dos influenciadores, eu pensei. Porque as marcas, elas já têm os seus influenciadores, né? Por exemplo, a gente tem a Magalu, a gente tem alguns influenciadores. E as marcas vão realmente poder criar os seus influenciadores. Não exatamente as marcas, mas as agências. A gente não vai precisar colocar a cara, né? Você inventa um avatar muito parecido, uma pessoa, uma voz. E aí você vai começar a influenciar as pessoas. E ninguém vai saber exatamente se é verdade ou não, ou como funciona isso. Eu tô dizendo isso porque minha visão é meio apocalíptica mesmo, no sentido assim de a gente vai ter que reinventar o que é o trabalho dentro da sociedade de verdade, porque a ideia, né, é que as máquinas e a inteligência artificial colha, planta, cuide do processo industrial, da logística. Isso é muito fácil pra máquina cuidar, muito. A gente vendo o que faz com a arte, imagina colher uma batatinha. É que é claro que a gente tá falando aqui tudo numa superficialidade bem amadora, né? Quem manja disso fala, não, gente, vocês estão assustados com o avanço que teve, mas ainda tá longe de tal coisa. As pessoas, alguém mais técnico... Tá longe, mas eu vou fazer uma capa pro meu álbum, pra minha música. Pode fazer no computador. Não, você já não contrata um artista. Então já as pessoas estão perdendo os cargos. Sim, espaço, já assim, começou. Então tem aquela de música também, que você... Um problema de direito também, que você manda eu quero ouvir uma música do Nirvana cantada pelo Louis Armstrong, sei lá. E aí o computador já consegue fazer isso. Já é bem parecido. Agora, a questão é a seguinte, quando você tava falando da sua visão apocalíptica, quando você tá falando dos robôs, das inteligências artificiais substituindo o ser humano em trabalhos como plantando, fabricando, coisas assim... Dá pra você ter uma perspectiva otimista, mesmo que a gente não saiba ainda como que a sociedade vai se organizar, no fundo, o robô pode estar emancipando o ser humano, né? Ser humano, agora você não vai precisar mais se preocupar com toda essa sorte de coisas aqui que eram complicadas e tomava teu tempo, você vai poder gastar mais tempo fazendo o que o ser humano faz de melhor. Que é o quê? Arrumar problema. Arrumar problema, mas é se expressar. Né? É ser humano mesmo, é ser racional, pensar em coisas novas, ter ideias novas, ser inovador. Mas tudo isso a máquina vai fazer melhor. É o que eu tô dizendo, a questão é que quando você fala de colher, plantar e robôs fabricando carros, mesmo que você fale, mas o que vai acontecer com a economia? Beleza, a gente tem que descobrir o que a gente vai fazer, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. A questão é o que sobra pro ser humano se até na arte o robô vai fazer coisas mais inovadoras, mais inventivas do que a gente. E politicamente vai demorar muito para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Ou seja, as pessoas vão perder o emprego em massa primeiro, todo mundo vai ter uma crise de empregos, Sim. Até as pessoas pensarem que de repente tem que ter uma renda básica, ou que a máquina então tem que trazer comida, alimento, segurança para as pessoas em primeiro lugar, né? Que a inteligência artificial serve ao homem. Mas eu acho que vai chegar a um certo momento que a gente vai servir a inteligência artificial, ou seja, hoje em dia ela serve a gente, você vai lá, então, você entra num software, o médico pode entrar num software e ter algumas respostas, mas a gente ainda sabe um pouco mais, né, você tem que gerenciar a máquina. A partir do momento que fica mais saudável colocar o dedo na máquina do que o médico te dar a resposta, é mais seguro andar no carro autônomo do que no carro normal, aí a gente tá dependente e a gente tá servindo as máquinas. Se as máquinas desligarem, acabou tudo pra gente, entende? Então vai chegar em um momento que as máquinas vão ser mais inteligentes e elas vão cuidar da gente. A gente vai viver mais por causa da interação com a inteligência artificial, a gente vai ter um mundo mais seguro por causa disso. E com mais abundância também, né? Com mais abundância. Óbvio que essa é uma das timelines, digamos assim, né? Pode ser que a gente estrague tudo antes disso acontecer. Mas se a gente já estragou o meio ambiente, né? Mas será que certas visões são otimistas de falar que a inteligência artificial não consegue criar uma solução pro aquecimento global? Então, não sei. Pensar uma lista aí. 5 soluções. Tem até o Douglas Adams lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, a piada muito famosa do 42 é justamente isso, né? Eles perguntam pra máquina qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais, ela fica pensando um tempão e diz 42, né? Então, o que o ser humano consegue entender dessa solução, né? No fim vai chegar uma hora que o ser humano não vai conseguir nem entender mais não só a gente não vai conseguir chegar na resposta, como a gente não vai conseguir entender a resposta. Do ponto de vista da máquina, preservar a vida humana talvez seja uma coisa na escala de interesse dela, digamos, de prioridades,
Pensando na vida como um todo, talvez a nossa existência singular seja uma coisa menor. Mas acho que a gente não precisa nem ir até aí, porque hoje, 2022, a gente tá preocupado com essas ferramentas tomarem o lugar de pessoas que estão fazendo arte. Por exemplo, a gente conhece vários amigos que trabalham com a gente, que são artistas, designers gráficos. E eles estão meio em choque com essa ferramenta. Óbvio que a ferramenta ainda não consegue fazer tudo, né? Não vai montar pra você uma apresentação completa. Mas é um assistente de arte absurdo. A gente conversou com o designer, com o Pavone, que é Pavone, o designer da Volkswagen, que cria os carros. Ele não tinha visto ainda. A gente pediu pra inteligência artificial, pra Midjourney, criar uma Kombi futurística, alguns carros da Volkswagen. Ele olhou, ele caiu pra trás. Ele falou, nossa, que trabalho que daria pra um assistente fazer isso, cara. Que loucura. E foi segundos. Então... Tirando as variações, né? Você pode fazer um sketch de um carro que você tá imaginando e pedir pra inteligência artificial te dar uma versão daquilo já finalizada, colorida. Sim. Hoje pode ser uma referência, mas daqui a pouco você vai pagar lá $35 por mês e vai vir o arquivo em PSD com Illustrator, tudo em alta, pra você pegar aquilo e mexer. Não custa nada pra inteligência artificial. Mas 5 minutos pra ela pensar ali, ela faz isso. Eles vão otimizar isso, né? E será que toda a inteligência não é artificial, Rolandinho? Será que a gente não vai descobrir que, na verdade, toda a inteligência artificial, que a inteligência que a gente diz ser natural, na verdade, de alguma forma, ela é uma reunião de coisa, ela é artificial, tanto quanto a gente vai montar uma inteligência? Mas a primeira inteligência tem que ter sido natural, né? Ah, sim. Mas será que os moldes, natural no sentido de a natureza que criou, mas ela tem a mesma lógica de uma inteligência artificial, só que muito, muito bem feita durante milhões de anos. Então, mas falam que a lógica que hoje em dia se cria para inteligência artificial, para os sistemas neurais artificiais que estão sendo criados para essas inteligências artificiais, são diferentes do nosso, né? O nosso cérebro não funciona da mesma forma exatamente que elas. Chega até tem certos pontos de congruência, digamos assim, mas ele não é a mesma lógica ainda de funcionamento, né? Então, mas eu entendi O cérebro é quântico. O cérebro é quântico? Não sei, eu li um livro que era o cérebro quântico, mas era do Amit Goswami, deixa pra lá, ele não conta. Entendi. Essa área é muito difícil, cara. Eu sou uma pessoa que me interessa muito também, eu adoro ver os vídeos dos avanços que os carros autônomos estão tendo, né? Em especial os da Tesla lá, e tá numa fase agora que eles estão fazendo o full self-driving, que é aquilo de dirigir nas cidades com tudo, etc. E eu viajei agora, eu dei uma sorte, eu aluguei um carro qualquer e ele tava com a beta desse sistema que anda na cidade. E aí na tela do carro, você consegue... É muito louco, porque o que o carro faz? Ele tem umas câmeras por fora, ele não enxerga tudo. Mas assim como o ser humano, ele imagina como é o próximo cruzamento com as informações que ele tem. Que é o que a gente faz, tá subindo uma rampa, você começa a ver a calçada, por exemplo, afunilar ou abrir um pouco, você fala, deve ser um cruzamento. Se aqui são 2 faixas e vai juntar, devem ser 4 faixas. Então, o carro tá o tempo todo imaginando como vai ser a via na frente, tomando decisões baseadas nessa imaginação. Então, é uma coisa muito louca. Você vê isso ao vivo, a máquina criando teorias de como é o ambiente, conforme ela vai checando a teoria, aquilo vai se atualizando. Então, o canteiro vai mudando de lugar. E qual que é a relação da Tesla e dos carros com as inteligências que criam arte? Então, na verdade, o que o Elon Musk lá falou é que eles estão descobrindo cada vez mais que eles descobriram que para fazer a direção autônoma com imagens nos carros, eles vão ter que resolver a inteligência artificial, a singularidade, digamos assim, né? Que significa o quê? Que significa você ter uma inteligência artificial realmente, uma inteligência que compreende o mundo humano muito mais... Pra não falar uma coisa que depois vão falar, não foi exatamente isso que ele disse, o que ele quis dizer é que não vai dar pra você focar só em entender como funcionam ruas e pedestres e bicicletas. Você vai... É como se o computador, para entender como funciona uma bicicleta e a hierarquia dessas coisas, ele tem que conseguir entender cada vez mais. Porque o que eles entenderam que... Por isso que as pessoas dividem inteligências artificiais para isso. Por exemplo, existe a inteligência artificial da ciência, que é um computador super bombástico, que tem filas para projetos, e você coloca o seu projeto na fila para essa inteligência artificial pensar. Avaliar. Por exemplo, existe um grupo de estudo, né? Quem falou isso foi a Bibi, que ela veio aqui, que faz a inteligência imaginar formatos de vida que a gente nem consiga imaginar. Isso é muito louco. Então ela imagina formatos de vida, desde que respiram ou que interagem com as moléculas de formas diferentes, até de formatos mesmo, como que seria. Na verdade, Bruno, onde eu entendo, uma escola muito forte da inteligência artificial tá entendendo que, na verdade, essas coisas elas vão
cada vez mais ficar próximas, entendeu? Tudo vai derivar de uma inteligência de como o mundo funciona. Vai ter uma só no final das contas. E aí você vai ter versões, uma que é focada pro carro dirigir sozinho, uma que é focada pra fazer desenhos, mas elas compartilham um conhecimento em comum. Você acha que vai chamar Skynet? Você acha que a Sky vai juntar com a... Talvez. Talvez, né? É. Mas é muito louco isso, né? Pra uma inteligência artificial fazer um desenho, e na hora que você pede, um carro voador no meio de uma cidade, pra ela entender a proporção de uma pessoa em comparação com um carro, em comparação com um prédio, em comparação com o sol. Mas, você vai colocando variáveis, a inteligência ela tem que entender como esse mundo Tá bom, se dá. mas qual que é a relação das inteligências de arte com o Tesla? É a mesma? Porque a OpenAI é uma empresa que o Elon Musk também é CEO, é dono lá, é um dos sócios fundadores, etc. Não sei se ele adquiriu, enfim, mas ele tem envolvimento. E é a mesma empresa que criou o bot do Dota, que é um jogo mega complexo, que começou numa situação mais limitada, ganhar dos profissionais. É a mesma inteligência artificial, a mesma empresa que criou o Dolly, E o Dolly 2. E por que os caras estão precisando de um vibrador anal pra ganhar no xadrez? Não, isso não tem nenhuma relação com o assunto. Mas você pode ir plugando, se é que você me entende, outros assuntos. A gente Tá ligado? Que o ser humano, ele na competição de xadrez, você viu? O cara ganhar... Eu tô muito por dentro. Tá por dentro? Sim. E você pesquisou do plug e tudo? Não, mas não tem nada de plug. Porque a gente podia se comunicar no Oscar, assim. Não tem o plug? Lógico que tem, você não viu o negócio do plug? Você viu? É só... Rumores. Putz, Porque falaram que- não, vamos ter que ir longe nessa Não, é porque agora, hein? acharam um plug que vibra e o treinador falou, você tá ligado disso? Não, porque Não? não aconteceu. Procura aqui. Põe no seu celular, por favor. Bruno, Vibrador e xadrez, só pra ver se eu caí numa eu sei, fake as news. matérias são assim, mas não aconteceu Não? isso, não. Levantaram essa possibilidade dentro de 300, pode ser no tênis. Aí a galera falou, mas pode ser no cu, que engraçado, kkkku. Entendeu? Entenda a polêmica que abalou o mundo, vibradores e trapaça. Vibrador, código Morse e engine. Tá bom. Jovem acusado de usar vibrador anal em trapaça contra campeão de xadrez. Ele não foi acusado de usar Jogador de vibrador xadrez é anal. acusado de trapacear usando sexy toy anal. Tá. Jogador de xadrez é acusado de trapacear usando vibrador. Isso, não aconteceu isso, tá bom? Fica calmo. É fake news? Por exemplo, Fake algumas anals? matérias que você Fake leu são fake anals. Ele não colocou um vibrador que treme? Não se sabe. Ah, tá, mas só a ideia é uma boa. É uma das possibilidades. E nem se sabe se ele realmente cheatou ou Você não. não toparia no Oscar, por exemplo? Não. Você falou demais, precisa cortar agora e chamar o Não, comercial. não. Dois. Acho que não. Dois chama o comercial. Não, você pode falar, Bruno, só um segundo. Acho que é melhor. Mas Mas a onde? Pelo comunicação ponto? humana ainda Pelo supera. ponto? Pelo pinto. Não tô... É que pelo ponto custa, é mais caro alugar um ponto do que cada um ter um porque vibrador eu tenho anal. vibrador anal. Isso! E bruto. lá na sala do diretor, ele tem vários botões. Vários um pra cada botões. um, entendeu? Eu, você, quem mais fizer o Oscar com a gente, um beijo pro pessoal que faz o Oscar. E a gente vai... Não? Avisando? É que eu achei tão engraçado isso, cara. Não é engraçado? Não, é engraçado a ponto de você até fugir do tema do podcast pra comentar essa bizarrice. É o que vai dar mais view dentro do podcast. Exatamente. Vai ser o nome, né? Vibradores anais e ligado, arte. Você tá ligado, né, Rola? Tá ligado. tudo meio junto. Mas Eu tô é dizendo isso, a porque inteligência ser artificial humano- superou porque o ser humano no xadrez há Tá muito tomando tempo. no cu pra pras exatamente... máquinas. Não, pra conseguir superar as inteligências. Mas, você citou xadrez. Um ponto muito emblemático dessa briga aí com as máquinas foi quando o Deep Blue ganhou Sim. do Kasparov, né? Uhum. Teve aquela coisa que a IBM desafiou o Kasparov pra enfrentar o supercomputador deles. Aí o Deep Blue ganhou a primeira partida, se eu não me engano, e aí o Kasparov ganhou a segunda. E aí a IBM não quis fazer a terceira, então ficou empatado. Que louco. Hoje em dia, o ser humano não tem a mínima chance De contra o ganhar no computador. xadrez. Não existe possibilidade. Você só pode empatar, no máximo. Tanto que acusaram também aquele cara que tava ganhando todas online de que ele tava usando um bot, alguma coisa pra ajudar É o ele. mesmo cara. É um trapaceiro, então, né? É. Ainda tô dando moral Pra pra você esse entender, cara? descobriram que ele trapaceou no online, Aham. mas no presencial não tem como provar, e ele continua jogando no presencial, entendeu? E tão fazendo uma revista íntima, será? Eles fazem a revista padrão, que já é bem completa, né? Com detector de metal, mas aí não tinha todo esse protocolo que tá sendo criado agora por causa dessa polêmica, entendeu? Uhum. E é muito louco, porque esse computador que brigou com o Kasparov no xadrez era um super computador. E hoje em dia, o
Stockfish, que é esse software que O entende de xadrez. o Raspberry. Imagina, qualquer celularzinho, mequetrefe, roda o Stockfish e ele faz os cálculos lá e te fala que você tá perdendo a posição. Por isso, né? ganha. Você imagina, por exemplo, o que vai ser o futuro do cinema? Isso vai ser muito rápido. Se, por exemplo, agora você já pede e ele faz vídeo. Então imagina em 5 anos, cara, é muito calma rápido. lá, porque você o vídeo fala... ainda não tem bastante limitação ainda. Tudo bem, mas vamos imaginar isso crescendo exponencialmente, a tecnologia, certo. a gente poder falar assim, eu queria assistir um filme de uma fada que faz não sei o que lá, que consegue tal, e ele a montou... Kéfera já fez esse. O da fada já, né? E ele... e foi uma inteligência artificial que fez, que a Kéfera inventou. Sim. Não foi A ela que Kéfera é escreveu. programadora, sim. É. Aí o... Ela é fera, né? Ela é fera. Aí o... me perdi, o que eu tava falando mesmo? Sei lá, Bruno, você tava falando que a inteligência artificial no cinema... Isso, você você pede vai gerar um filme seu. e aí você vai gerar um filme. Do mesmo jeito que o deepfake pode colocar seu rosto no Sim. filme, você vai gerar um filme. Só que você ainda tá dando prompt, então se você tem ideias merda, você vai assistir filmes merda. Sim, não, é isso que eu percebi. Eu, quando descobri a inteligência artificial, o Midjourney, você passou pra mim, eu fiquei... Ou foi ela que te descobriu, mas beleza, segue foi daí. ela. Eu fiquei 2 noites sem dormir, cara, mexendo na parada. Eu vi, você postou várias Não, eu coisas fiquei de pipoca. maluco, porque você começa a querer entender como que ela funciona e como é que ela entende, né? Aham. E aí deu pra sacar, por exemplo, que o que você pedir pra ela vai ser diferente do que eu pedi. Então A existe gente fala de jeitos diferentes e pede de jeitos diferentes, é isso? mas criativamente mesmo. Primeiro porque ela nunca faz o mesmo desenho, nem que você peça a mesma coisa, Sim. o desenho gera diferente. Sim. E ela ainda tá um pouco... Depois que você mexer bastante, você começa a ver um pouco das limitações e que ela tá básica ainda. Mas ela vai começar a entender o seu jeito de pedir, do mesmo jeito que os algoritmos hoje entendem o seu gosto, e ela vai começar a te dar coisas que mais têm a ver com você. Então você pedir uma coisa vai ter um jeito, eu pedir outra coisa vai ter um outro jeito, e o artista vai se refazer. A gente vai, né, ser aliado da inteligência artificial nesse sentido, porque ainda tem uma coisa que me chamou a atenção também. Existe um padrão, e eu achei esse padrão raso, aí eu te pergunto, a inteligência artificial... ela busca todas as imagens que tem na internet pra criar um mesmo modelo? Por que sempre aparece uma pessoa parecida? Por que algumas coisas são parecidas? É isso que tem que entender. Ela treina. Ela aprendeu com as imagens que Mas existem ela na ficou internet. quanto tempo aprendendo? Ela viu tudo? Ela fica... Tipo- eles dizem. Tipo, Treinada com sei lá quantos milhões tipo o de Quinto imagens. Elemento? Quando a menina chega aqui, Ela lê tudo Lilo, lá, bzz. eles colocam ela no monitor e ela Tipo vê isso. a humanidade, tudo que aconteceu e começa a chorar. Isso. Ela treina com esses... Então ele com viu esses- tudo que tem na internet? Não é tudo, mas é milhões de imagens. Ah, não é tanto então, porque ele tem um limite, ele podia ver mais. Tem um limite, mas ele tem... Como é por amostrar, digamos assim, eles pegam o residual da internet, eles não vão escolhendo Isso. muito. Sabe por quê, Rolê? Porque eu vi algumas imagens parecidas. Sim. Assim, as pessoas também. Mas o perguntam- Midjourney é mais assim, que ele é Tá. mais limitado. Porque as pessoas também perguntam as mesmas coisas. Se você fosse Sim. criar uma inteligência artificial, você poderia ter só 5% de coisas, porque as pessoas não são tão criativas Claro, assim. claro. Então é sempre assim, uma colônia espacial, mano, Sim. a galera pede as mesmas coisas, tá ligado? Sim, então, a inteligência artificial já sacou qual que é do humano. Eles vão pedir colônia espacial de novo. E não é nesse nível. É foda falar sobre isso, porque é um assunto mega Mas complexo. é porque os humanos são parecidos. A inteligência já não tá pensando nada sobre a gente, né? Ela tá só respondendo a esses estímulos, ela não é nenhuma semiconsciência ainda essa dos desenhos, né? Ela estudou e quando você pede um negócio, ela vai tentar combinar o teu estímulo com o que ela treinou, então ela entende que é Cara, e ela tem um muito... urso, ela entende que anda de Mas ela bicicleta e ela tem- mistura os conceitos. Mas ela né? tem muito que treinar ainda de você poder falar assim, eu queria ver uma imagem do Ronaldinho Gaúcho jogando uma bola. Tipo, talvez o Ronaldinho Gaúcho ela ache até alguém parecido, pode ser. Michael Jackson, ela acha essas figuras. Mas elas não estão fazendo isso por causa de direitos, né? tudo Por bem, mas exemplo, eu quero Dolly que a não faz. bola faça um movimento estilo Ronaldinho Gaúcho. Eu quero ver uma pessoa estilo Rolandinho. Então ainda não, tem, você pode dar lá estilo Dali. Mas estilo o artista do bairro não tem. Então isso vai ter daqui a pouco, né? Inteligência artificial agrupar tudo. Hoje a gente tem que falar ainda de alguma coisa que não é tudo que tá na internet. Claro, mas a evolução dessas inteligências aí de imagem tá sendo absurda. Tá sendo muito rápida. E agora tá tendo competição, né? Tem a Midjourney, tem uma do Google, Tem a tem Dolly. essa que a Dolly é da OpenAI, que é a do Dolinho, Elon o Musk Dolinho lá. é o... É Dolly porque é Salvador Dali com Wall-E. Tá, entendi. É a mistura dos dois. Então, elas estão melhorando muito, os avanços são absurdos e tá sendo muito rápido e acho que vai melhorar bastante. Acho que a gente perde emprego em uns 10 meses. Agora, quando você pensa em cinema e audiovisual, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Porque o audiovisual, ele tem essa característica de ser muito... É uma mistura muito grande de coisas, né? Não, peraí. Você falar que a inteligência artificial vai me fazer um bolo... eu não sei. Agora, vídeo, daqui 5 minutos. Não, então acho que você tá Entretenimento, enganado. entretenimento é em 5 Eu minutos. acho que vai demorar muito mais. Mais que bolo. Muito mais. Bolo já faz. Não, bolo já era.
Bolo já foi faz tempo. Mas é umas engrenagens que pega, já custa uma É fortuna. Não, custa uma fortuna. Tanto que a padaria não tem uma máquina que faz o bolo. Ainda tem as pessoas fazendo bolo, tem um cara fazendo pão. Tem. Ainda não é Jetsons. Passa uma Tem. esteirinha, tudo rola. Já existe tudo isso, mas ainda não é economicamente viável em alguns Nunca estilos. foi. A Revolução Industrial trouxe todos os avanços, Se você pegar mas as não virou a máquinas... cozinha dos por anos exemplo, 50 que se você falavam pegar que... as marcas de coxinha gigantescas, é tudo robô fazendo. Putz, mas num nível, os caras têm pistões e máquinas computadorizadas, tipo Porque tem que carro. valer a pena, né, Por isso o eu tô preço da ligado, máquina. por isso que eu tô dizendo que isso não chegou a ser acessível, Sim. estilo futurismo dos anos 40, Sim. 50, onde você apertava um botão na sua cozinha e descia uma Sim. mão, te fazia um sanduíche. Aham. Por exemplo, criaram, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ou em algum lugar eu tenho aqui até salvo no meu TikTok, que é uma mão que prepara comida. É muito interessante que são Tem dois várias braços dessas. que fizeram uma mão. Ainda é isso, né? A mão é muito simples, não é uma máquina que roda industrial. Sim. É uma mão que pega, que monta um sanduíche, né? Uhum. Então eu acho que vai chegar algum momento que vão reproduzir os movimentos perfeitos da mão humana, e aí pelo menos um espoleto vai rolar. Juntar 8 ingredientes e fazer a massa, já era. Mas já tem os robôs cozinheiros que fazem diversas receitas e tal, e parece que é bem legal. Parece que estão avançando bastante nisso aí também. De movimentação, etc. Então, é que Agora, a arte é muito mais difícil, cara. Porque você tem que ter o robô que cria a ideia, aí depois você tem que ter o robô que executa essa ideia em aspectos diferentes, né? Você tem que elencar quem aparece na cena, que tipo de cena você Sim. vai fazer. São muitas decisões E a inteligência, criativas. você não fala pra ela, me faça uma coisa incrível. É, Me surpreenda. porque daí... Tá ligado? Mas eu acho que logo ela vai ser. Me surpreenda. Então, mas esse logo Ele te a gente conhece. não consegue entender, né? Pra gente é difícil saber aonde é o tendão de Aquiles da parada, sabe? Aonde é a limitação dela conseguir fazer essas associações. Eu acho que o cinema ainda vai ter muito esse bloqueio de a gente ainda tem que dizer pra inteligência artificial o que é que ela desenha, entendeu? Sim. Agora, ela saber o que é que a gente quer que ela desenhe e surpreender a gente nessa abordagem, isso a inteligência artificial ainda não faz. Isso seria o mais incrível, né? Seria o mais Ela incrível. ser criativa pela gente, né? Ela estudar Mas a gente e falar, eu sei o que o ser humano quer ver, ele quer ver isso aí aqui. ela precisa de mais informações do que a gente mesmo tem. Por isso que eu tô dizendo que ela ainda não tem. Ela vive de um universo onde ela imagina coisas dentro do que ela sabe, que ainda é um pouco pequeno. Ela sabendo mais coisas, você vai pedir um desenho estilo Rolandinho. Sim, mas quando você pensa na imagem em movimento, e áudio, e texto, e trilha sonora, e tudo Ó, isso... uma coisa muito são- interessante da inteligência artificial, que é um programa de edição que lançaram, onde você sobe o vídeo nesse site, ele quebra tudo em texto, e aí no texto você tira e ele edita o vídeo. aham. Eu achei isso tão incrível, assim, como é que não pensaram nisso antes, cara? É muito incrível, porque é o incrível. jeito mais legal de editar mesmo. Pra quem tá editando conteúdo, né? É. Tipo um podcast. Isso, depois você afina, assim, outra coisa, o próprio podcast, saber quem tá falando, cortar a câmera, tudo isso. Tudo isso acho que vai ser muito fácil logo Sim, muito fazer, fácil, né? muito fácil. Os programas de edição, acho que eles vão se... Acho que todas as ferramentas vão se beneficiar muito. O meu chute seria que a gente vai ver essas ferramentas de inteligência artificial se integrarem demais com as ferramentas que as pessoas usam hoje em dia. E vai ter um boom disso. Mas eu acho que aí a gente vai ter um platô. Não é que agora chegou isso e daí daqui de 2 anos a gente vai ter filmes feitos por... Entendeu? Eu acho que a gente chegou num momento muito fértil da inteligência artificial, que a gente vai começar a usar ela como ferramenta, mas dessa ferramenta ela virar algo mais autônomo, eu acho que a gente ainda tem uma Você não acha grande que- barreira. Você não acha que a gente tá na beira de uma grande revolução, como foi a revolução da internet? Eu sinto, cara, que a gente tá na beira de uma revolução gigantesca na humanidade, como foi a internet. E eu lembro que há 5 anos atrás, eu conversei com um brother, e ele falou, cara, eu tô lendo sei lá quem, e falou que nos próximos 50 anos a gente vai ter 2 grandes revoluções, como foi a Revolução Industrial, como foi a revolução do computador, caramba. E eu pensei, mano, como é que cabe em 50 anos? Deve Mas ser o Homo Deus, que fala exatamente isso. mais 2 revoluções, tá ligado? O que vai ter, tá ligado? Tipo, mano, agora já dá pra ver, cara. Realmente, vamos dizer que você vai poder entrar no seu carro e falar, me leve pra um restaurante gostoso. É tão básico isso, me leve pra um restaurante que eu gosto. Isso Ou seja, existe. então, Isso mas existe já. a inteligência Tesla artificial faz isso. que já está no Canva, que é o programa de fazer apresentação, que ela já tá, onde mais? Ela tá no TikTok. No seu celular, no teu corretor automático, em tudo. Eu acho que a gente em 5 No anos, a gente em Twitter. 5 anos vai olhar pra trás e não vai reconhecer. Em 10 anos a gente não vai reconhecer o mundo, cara. Com certeza. Então, é o que eu tô te dizendo. A inteligência artificial ela vai ser amplamente usada, vai ter uma aderência absurda, e ela já tem um poder, assim, de mudar a realidade Sim. como a gente conhece. Você imagina o hospital, cara, isso pra mim é o mais importante, né? Assim, o que vai acontecer logo tem a ver com expectativa de vida e tudo mais. Você chega no hospital, você coloca a sua mão dentro de uma maquininha, que vai tirar seu pulso, pegar, talvez picar seu sangue, alguma coisinha assim, e ela vai ter mais informações, isso me parece bem fácil, do que o enfermeiro pra te fazer uma avaliação, uma triagem, ou
qualquer coisa, assim, pra te alertar, pra te mandar pro exame. A gente vai olhar pra trás e vai lembrar que a gente confiava a nossa saúde no ser humano, cara. E o quanto isso era frágil. Falho, né? Nossa, a gente ficava na mão dos médicos. E hoje a inteligência, ela sabe tudo. Ela sabe que bairro tem mais doença, qual grupo de risco é o seu. O Google já sabe que vai estourar uma gripe. Você já viu isso já? Tem um mapa dentro do Google que eles conseguem saber qual doença vai estourar em qual bairro pelas pesquisas que andam fazendo por ali. Então, Rolandinho, se a gente tá falando de uma revolução na medicina, uma revolução na arte, uma revolução no transporte, cara, eu não consigo pensar uma área que não vai ser completamente revolucionada em pouco tempo. E vou falar uma que eu desejo muito que seja revolucionada. A inteligência artificial não tem o potencial de acabar com a corrupção? Junto com blockchain, com essas tecnologias, Rolandinho. Só eu tô viajando nisso? Não é possível todo o sistema eleitoral... É que acabar eu não tenho mínimo... assim, porque tudo que é muito categórico assim é meio pesado. Mas porque, com assim, certeza ajudar a resolver boa parte. É muito difícil acontecer, por exemplo, uma corrupção dentro de um banco. Uma corrupção dentro de um cartão de crédito. Por quê? Porque todo o sistema deles Sim, integrado. é integrado. Não sai R$1 do caixa sem ter uma entrada. Sim. E será que a gente não consegue fazer isso com o país? Porque o país é uma grande empresa. E aí, com um sistema de inteligência artificial, de blockchain, onde tudo tá integrado na nuvem, não tem como você... Mas imagina a implementação um disso, né? Essa é a questão principal. Acho que a questão principal não é nem a tecnologia, que eu acho que a gente já tem. A questão é toda a barreira social, econômica, os interesses que viriam nessa implementação, quando você vai mudar alguma coisa. Mas você não acha que ela tem esse potencial existe, lógico. De você pegar, por exemplo, e rastrear, isso seria uma coisa muito legal. Você consegue rastrear 10 centavos do seu imposto pra onde foi. Sabe quando você entra lá e tem o seu banco que Sim, fala... você sabe onde tá o dinheiro. tudo que você investiu. Então você sabe exatamente, o imposto que eu paguei, esse centavo foi pra cá, esse pra cá. Ajudei um pouco na estrada, um pouco no negócio. É um sistema que é inviolável e que faz as coisas acontecerem. E talvez essa coisa de democracia direta, aí agora já tá parecendo outro podcast aqui já, né? Mas é porque assim, como é que a inteligência artificial vai lidar com a corrupção? Então vamos lá. A inteligência artificial, ela colhe, ela planta. E aí eu vou lá e eu vou começar a fazer política com os pequenos fazendeiros. Eu vou, de repente... Não vai ter pequenos fazendeiros, as pequenas máquinas. Robozinhos, né? Mas assim, não vai ter como fazer política. Não vai ter como você dar privilégio pra alguém. Então, de repente, o mundo vai ficar mais honesto. O que vai virar, velho? A gente vai olhar pra trás e não vai reconhecer o mundo antes da inteligência artificial. Acho que não tem como a gente prever, né? Essa é a realidade, porque é muito disruptivo mesmo, né? Vai mudar muita coisa. E essas áreas que você tá falando, por exemplo, essa da corrupção, com blockchain, tal, com essas tecnologias, acho que vão ser muito revolucionadas. Não sei qual é que vai ser a aderência e a velocidade disso, porque tem a questão da burocracia e do acesso, digamos assim. Mas quando eu penso em tudo isso, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que antes eu pensava, beleza, mas ainda vai ter o espaço, o ser humano vai ficar sem corrupção, sem ter que fabricar nada. E a gente vai ficar pintando e e fazendo música. Pintar e fazer música, exatamente. Não E vai. agora eu não sei se é isso que a gente vai fazer. Teve uma coisa que você me falou que era pescar? Aquela coisa... Não, pescar ainda rola? Não, ela vai pescar melhor que a gente. Já, né? Mas você falou que a gente ia ser os prompt masters, lembra disso? Que você Sim. falou de serem as pessoas que vão dar os inputs. Talvez um dia a inteligência artificial faça até isso pra gente, né? Mas acho que num futuro próximo, entre aspas, acho que essa vai ser a próxima. Os artistas e os editores. Você não vai ter que editar cada coisa do vídeo, né? Você vai lá e vai imputar no programa que tipo de edição você quer, que correção que você quer. Não, e aí eu você acho que a gente vai ter que avaliar, Rolandinho, como isso é uma coisa que... É diferente de uma coisa orgânica que a gente descobre e cresce. A gente vai ter que avaliar o quanto a evolução da inteligência artificial... É desejável. É desejável. Em algum ponto a gente vai ter que pensar isso. Putz, será que isso aqui... Um exemplo, como a gente já sofre a interferência da inteligência artificial trabalhando para interesses de terceiros, as redes sociais e os algoritmos. A gente está trabalhando por interesse de uma empresa, sei lá, chinesa, que fez um algoritmo e que tem uma intenção que, no fundo, é de vender mais, de ganhar mais dos acionistas. Então, eu tava conversando isso até sobre a televisão com o Rafinha Bastos, cara, e sobre como os empresários da comunicação preservaram, né? Foi tão difícil colocar uma televisão na casa de cada pessoa, demorou tantos anos pro Brasil ter isso, pra todo mundo ter isso, e a gente fala, nossa, agora tem uma televisão na casa de cada pessoa, pra poder comunicar, publicidade, tudo ter um ecossistema e gerar um mercado de negócios, né? Como é que chama isso? É um mercado, né? E hoje em dia o algoritmo tá destruindo o mercado, então é o Uber que destrói os taxistas e tudo, esse algoritmo novo do TikTok que passa em cima dos influenciadores e... Ele não tem problema, porque é um interesse. Ou seja, em nenhum momento, cara, alguém inventou, por exemplo, devem ter inventado, mas não aplicaram, de colocar uma máquina de cartão de crédito na sua televisão.
Por mais que seria muito legal pra quem é dono da televisão, né? Você tem um cartão de crédito, você tem não sei, o que eu quero dizer é que preservaram o meio, porque aquilo se tornou um mercado, uma indústria, uma coisa muito forte. Sim, você tá até querendo hoje dizer que a eles sala de tomaram cinema é cuidado até importante. onde eles foram. Isso, agora com a gente sendo refém dessas empresas, o Instagram é um puto exemplo. Então o que acontece com os fotógrafos, quem tava investindo em foto, quem dedicou uma carreira a isso, montou um Instagram e agora o Instagram não entrega mais foto. Então a inteligência artificial agora optou, que é mais rentável pra empresa. É que você tá fazendo uma leitura, você tem a leitura também de que agora... Superficial. Não, que essas inteligências artificiais agora, pelos algoritmos, você alcança seu público específico e pessoas que não tinham condição que as empresas vão trabalhar, crescendo. e como elas sempre trabalharam, de acordo pelos seus interesses pessoais. Então imagina uma empresa da indústria tabagista usando uma inteligência artificial. A gente vai ter que ser mais honesto, a publicidade, as marcas, talvez, as empresas, porque você imagina uma empresa de pesticida usando inteligência artificial pra quê? Pro mal, uma empresa de pro mal, cigarro... pros interesses deles, né? Isso, pros interesses dele, e no caso, pra vender mais. Então, isso pode destruir a sociedade. Pode, tanto que, se a gente for buscar um eco na cultura pop, assim, Duna... não é, até no filme, no primeiro livro, eles não falam muito sobre isso, mas eles falam, eles deixam bem claro que teve uma guerra, ela é o ano 11.000, teve uma guerra no ano 5.000 e pouco lá, que foi por conta das inteligências artificiais, e quando a guerra acabou, foi proibido inteligência artificial. Então tem computadores, mas elas não têm inteligência. A inteligência artificial é proibida, então nada tem inteligência artificial. Que interessante. Porque é uma coisa que tem o potencial de causar o Armagedon, entendeu? Então E tem aquele anime, né, que depois virou filme, um monte de coisa. Que a inteligência, os computadores se conectam e a internet acorda, né? A inteligência artificial acorda. É o pré-Matrix, como que é o nome dele? Akira? Não. Porque não tem nada a ver o plot. Putz, eu não lembro, o pessoal vai escrever aqui. Mas os computadores se conectam, e uma hora eles começam a se conectar e eles viram uma inteligência e acordam. Uma hora a inteligência acorda. E É o que vai acontecer. E começa a comandar. Eu vi um podcast incrível do Lex Fridman, um gringo. Ele tava conversando com o John Carmack. O John Carmack é um cara que ele foi o criador da parte técnica do Doom, sabe aquele jogo Doom? Na época só tinha jogo 2D e ele foi o cara que inventou de fazer um jogo 3D rápido, que não exigia muito do computador. Até hoje os jogos tridimensionais bebem dessa ideia que ele teve. É uma coisa bem técnica, mas é um tipo de renderização que ele inventou e que revolucionou a indústria. Depois ele foi o cara que esteve envolvido com a Oculus, que faz o Oculus VR, ou o óculos de realidade virtual. Ele é considerado por muitos o maior programador da história, assim, o cara que tem a maior visão, ele fez coisas muito específicas que foram muito disruptivas. E ele já é mais velho e tal, e ele tava falando que agora o objetivo dele é tentar contribuir para a criação da singularidade. Quando a gente fala singularidade, é a consciência das máquinas, né? Então ele vai dedicar os últimos anos dele nisso aí, de tentar, porque ele acredita, e muitos programadores acreditam, que tá faltando uma eureka. É óbvio que é fácil falar assim, não é tão simples, mas é uma coisa, uma visão inteligente sobre um ângulo que alguém vai olhar e falar, e se a gente pegasse e montasse dessa forma? E aí a coisa vai dar um salto absurdo. É como se, assim, todos os elementos já estão meio aqui flutuando, a gente sabe que, a gente sente que tá quase lá, e falta alguém pegar e unir tudo isso de uma forma inteligente. Então é isso que ele vai tentar fazer. E vai dedicar a vida dele agora pra tentar fazer essa parada aí, né? Parece meio bruxaria, né? O cara falando até naquela palestra que a gente viu, parece meio bruxaria. A gente tá sunomando um ser que a gente não sabe o que é e ele não tá nem aí pra gente, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Mano, eu nunca ri tanto na minha vida. Aquilo é bruxaria, Rolandinho? O vídeo que o Bock me mandou. Eu tenho que te mandar depois, mano, é muito bom. A singularidade tem a lambda, né? Do Google lá. O que é isso? São várias inteligências artificiais que os caras estão tentando... Fez lá, o cara foi demitido. Tem Aquele essa cara história... que foi demitido que ele falou que eles estão indo longe demais. Não, que ele conversou com a máquina e a máquina sabia de tudo e tava preocupada que ele conversou com um computador 100% consciente. E aí não, era só um computador que é muito bom em conversar com seres humanos. Ainda não é considerado singularidade. Porque o que te diferencia? Mesmo, vamos supor, a máquina, pra ser singular, ela tem que ter desejos próprios. Não adianta a máquina tá fazendo um monte de desenho, ela tem que parar os desenhos que ela tá fazendo e falar, eu tô com vontade de jogar xadrez agora. Isso é uma... Quando você começa a ter desejo e fazer perguntas por conta própria... Mas isso é muito perigoso. Se ela tiver o desejo de matar a gente... Isso, mas é igual as pessoas também podem ter desejo, só que ela vai ser muito mais poderosa, né? Por isso que muita gente acredita que a inteligência artificial tem que ser regulamentada, não pode ser plugada na internet ao léu. Todo mundo que trabalha com inteligência Matrix, artificial... né? Matrix, se mundo... você pegar Animatrix...
Uhum. Ele conta a história de como as máquinas tomaram conta dos humanos e, mano, é muito interessante Uhum. o jeito que funciona Mas isso. eu acho que a gente tá indo, assim, numa coisa muito, muito apocalíptica. Mas você não acha que, de repente, Deus da religião não é uma inteligência artificial antigona que criaram por exemplo, na história do planeta É que não tem Terra... evidência pra isso. Não, mas tô falando uma viagem filosófica. Na história Certo. do planeta Terra, a gente é muito recente, os seres humanos. Então é muito possível que tenha existido uma civilização durante os milhões de anos que aconteceram aqui, uma civilização até mais evoluída pode ter participado nesse timeline, e a gente não ter vestígios Mas você dela fala mesmo. uma que surgiu aqui mesmo? É, e a gente não ter vestígios dela, É de uma que- civilização. É que isso não dá porque o tempo que você precisa pra gerar uma vida com inteligência, tal. Não, dentro do nosso próprio timeline de evolução. Isso, mas é porque você teria espécies que derivam. Você entendeu? A espécie não existe sozinha, né? Ela existe muitas outras Ah, mas espécies. não podia ser um macaco que ficou inteligente há muito tempo e teve uma civilização? Eu digo porque... Difícil. É. Tá, mas ok, continua. Calma, então, eu tava falando... O raciocínio... Porque, pode ter Isso. facilmente surgido uma civilização antes da gente. Isso. E aí, uma civilização, então, em outro planeta, vamos dizer. Certo? Ou uma civilização muito antiga que chegou no momento de criar uma inteligência artificial. Uhum. Isso é Matrix, né? Muito inteligente. E que a gente hoje chama de Deus, né? Porque o que é Deus? Você reza pra Deus, é alguém que sabe onde você tá, é onipresente, onipotente e onisciente. É um supercomputador. Quanto tempo demora pra inteligência artificial ser onipotente, onisciente, onipresente? A onipresença pedir vai pra depender ele, da pra você- conexão, né? Tudo precisa estar no 5G, as coisas, os smart devices em todos os lugares. Ah, sim, mas se o Elon Musk estiver correto que estamos numa simulação, Deus é a grande inteligência artificial, Ah, não, que a aí- todos servem. Aí você já chutou o pau da barraca, Que a né? todos servem. Todos Aí servem você a já essa foi- inteligência artificial porque ela é mais inteligente, ela é mais amorosa, ela é muito superior aos seres. Sim. Porque ela tá milhões de anos aí. Mas aí você já foi recebendo numa história informações. que é infalciável e, digamos assim, não faz tanta... Eu tô dizendo, poderia acontecer na nossa realidade mesmo, né? E o universo não seria um mid-journey? De um Muito pedido, louco do isso, hein, pedido, Bruno? do pedido de alguém? Pode ser. E os multiversos? Só uma pira de alguém, né? Numa tarde chuvosa, com Não muito tem, tempo. não tem. Não tem? Eu acho que a gente foi por um lado muito apocalíptico e a última coisa que eu queria falar é sobre isso da arte, como eu acho que a inteligência artificial já tá estragando de uma certa forma. Não estragando. Eu acho que quando você tá lá no Midjourney usando a ferramenta, você não concorda que é um pouco pasteurizado e um pouco... Quando você usa muito, você começa a perceber certos padrões de como aquela coisa tá sendo feita? Ah, mas como chegou até ali, pra acabar com qualquer problema é tão fácil, porque chegou até ali. Pra ela ficar mais humana é uma questão de Eu tempo tô dizendo agora. que eu sinto que o cinema que a gente consome hoje em dia já sofre um pouco disso, você Sim, entendeu? Sim. Porque primeiro, acho que as redes sociais homogeneizam a opinião. Por isso que polariza, porque você vai caindo dentro de... Sabe, as pessoas tendem a ficar mais extremadas pra um certo ângulo, porque você tem opiniões super diversas. Mas aí você vai sabe, sendo bombardeado por coisas que combinam mais com o teu perfil, e aquelas opiniões que destoavam, você acaba convergindo elas também pra dentro daquele espectro, né? Enquanto que num mundo que não tá tão conectado assim, as pessoas podem ter opiniões, uma personalidade 100%. Num assunto o cara pensa de um jeito, no outro ele pensa do outro ele não chegou numa conclusão ainda, e a rede social vai te bombardear, vai falar, não, se você pensa assim, você tá errado, ou tá certo, não sei o que lá. Beleza. Então, já tende a homogeneizar as pessoas. Aí depois você pega a arte, que já tá sendo feita toda com pesquisa, com a galera com o controle na mão dizendo se tá feliz ou se tá triste. Esses dados depois você pode nutrir um computador que vai cruzar isso com dados de outros filmes que fizeram sucesso, né? Igual já fazem com as músicas, que é aquela coisa de pegar os momentos os beats que mais mantém as pessoas focadas e fazer cópias sem direito autoral dessas mesmas estruturas. Você vai ter máquinas que você vai poder pegar roteiros dos 100 filmes que mais deram dinheiro na história e a máquina vai achar convergência entre esses Sim. roteiros. A primeira vez que eu tive contato com uma inteligência artificial, que é bem simples, talvez a galera mais velha conheça, era o Dr. Sbaitso. Já ouviu falar? Não. Dr. Sbaitso 2. O que é essa Foi meu parada? primeiro terapeuta. É um robozinho? Ele era uma inteligência artificial, um chat, Ah, pronto. que Eu era- adorava essa época do que era um chat. terapeuta, e ele vinha com a Sound Blaster, com a placa de som. A placa de som vinha com algumas coisas, a Sound Blaster. Ela vinha com o Parrot, que era um papagaio que imitava, eu lembro, Aham. eram uns aplicativos de DOS, assim, bem simples. E tinha esse chat, que dá pra achar que era o Dr. Sbaitso, que ele era um terapeuta de inteligência artificial. Mas era inteligência ou era só respostas prontas? Provavelmente era só Naquela resposta época era uma inteligência, mas era muito legal, porque você falava assim, por exemplo, oi, tudo bem, eu sou o Dr. Sbaitso, me fale um pouco sobre o seu problema. Você fala, cara, não sei, minha mãe tá chateada, eu tô chateado com a minha mãe. Conta um pouco mais sobre sua mãe.
Ah, minha mãe não sei o que lá. Ah, interessante. E você vê alguma relação disso com a sua vida? Mano, pessoas desavisadas achavam que tava conversando com um terapeuta. Isso, cara, em 1995. Aham. Então, o que hoje não deve existir de conversas, né? De você, por exemplo, substituir todos os atendimentos telefônicos. Isso aí já. Ah, mas é bizarro, né? Desculpa. Bizarro. Eu odeio as inteligências artificiais de atendimento. Elas, eu elas não são inteligentes. Não, foi um jeito de burlar a lei. A lei criou em algum momento uma lei onde as empresas eram obrigadas a te atender. Uhum. Você liga numa empresa de tele, ela é obrigada a te atender em tantos minutos. Mas é porque daí é sacanagem. Os agora caras ficam te trocou jogando no labirinto lá pra você cair a Agora ligação. trocou por uma inteligência artificial. É horrível. E você não consegue chegar em A lugar nenhum. maioria delas são horrorosas. Eu odeio todas. Você sabe o que eu tava pensando, Bruno? A Judite é uma inteligência artificial que a gente vai odiar. A Judite. Exatamente. Mas eu acho que cada estúdio vai ter o seu Watson, a tua inteligência artificial, que quando chega alguém com uma ideia nova, os caras não falam assim, me passa o roteiro. Vão jogar na inteligência artificial, a inteligência artificial vai dizer sim ou não. No mínimo, ela vai Vai dizer o porquê. avaliar, né? Porque já acontece isso Vai com dar um música. score, vai falar, de ó. você subir uma música que você tá produzindo e ele dá um score de o quanto ela é chiclete, porque ela tem algum acorde repetitivo. Ele tá comparando com músicas que já fizeram sucesso, com certos padrões que aquele computador já Isso, percebeu. então você pensa que louco que tá vindo na minha cabeça. Hoje, tudo que a gente faz, a gente tem um objetivo capitalista, Uhum. ganhar dinheiro no final. A gente foi programado Ganhar espaço, projeção, dinheiro. a morar uhum. nesse sistema onde é competitivo, onde você tem que ganhar, onde você tem que competir com o outro, ser melhor, o caramba, Uhum. né? A partir do momento que a inteligência artificial começa a fazer parte direta das nossas relações e da nossa vida, talvez a gente tenha que mudar o nosso mindset para não mais competir e sim cooperar. Porque se você quiser competir com uma inteligência artificial, a gente Você vai vai ser... perder todas as vezes. A gente vai ser dominado não pela elite, cara, que Ah, sim, que é dono dessas, é dona dessas de... ferramentas. Quando a gente fala da elite, a gente não fala eu que tenho uma empresa, você não, a gente tá falando de quem tô falando contrata, dos grandes poderosos. dos grandes aham. poderosos. Eles vão usar a inteligência artificial pra comandar, como estão fazendo com a... Como usam tudo, né? como Como usam usam qualquer tudo. ferramenta. E aí, Uhum. tipo, tem aquilo que eu falei, né? Dentro da empresa, dentro do Facebook, ele tá pensando como melhor conectar as pessoas, como deixar as pessoas mais felizes, ou como o Facebook ganhar mais dinheiro? Porque se eles estiverem pensando como o Facebook ganhar mais dinheiro, você tem um inimigo aqui dentro. Eu realmente acho que algumas dessas empresas gigantes de tecnologia ainda tem um componente ético Por que tem interessante. que ter ética dentro disso? Não é que precisa, mas eu acho que alguns manda-chuvas, eles têm Você essa acha que preocupação. os chineses nesses aplicativos têm ética? Eu não sei caso a caso, eu acho que é melhor a gente nem entrar caso a caso, que fica Não, uma tô- coisa parece que eu tô escolhendo, Não, né? tô falando qualquer pessoa, assim, porque a gente tem isso, né? Um aplicativo lá, Uber. Aham. Uber, a gente viu como que é, né? Esses aplicativos, eles não têm ética. Você viu o filme do Uber? Documentário, conta a história. Ah, tá, sim, de todas aquelas crises, da demissão dos funcionários, é isso aí que você tá falando, né? Sim, eu quero dizer que o algoritmo, primeiramente, ele vai ser usado sem ética por essas empresas, até a gente pensar como isso vai ser eticamente usado. Acho que dois componentes que eu queria colocar. Primeiro, eu acho que essa coisa do capitalismo ser um sistema que coloca a gente pra competir, de fato, não dá pra negar isso, mas eu acho que existe um componente natural, da natureza mesmo, da existência, que tem um residual competitivo muito grande, né? E de dominação também. Então, nas estruturas naturais também, poucos indivíduos daquela espécie ali vão dominar os outros, né? E a natureza é toda assim hierárquica pra caramba. Então, não tô dizendo que o ser humano não pode superar isso aí, mas eu só acho que é simplista quando a galera fala assim, criamos ao acaso um sistema que coloca a gente pra competir. Eu acho que é mais assim, a Não, gente claro. compete que só o Sim, caralho, sim, sim. e aí a gente criou um sistema que funcionava por um momento de consciência onde as Mas pessoas ainda se o competiam, topo da né? pirâmide tem a inteligência artificial, eles já grudaram a gente nisso aqui. Sim. Vão grudar a gente onde quiser, cara. Claro, não, eu tô dizendo que o que você falou, eu concordo. Destruir as democracias do Acho que Ocidente. você tem que começar a criar estruturas onde as pessoas a competição ela não seja o elemento central da existência. Até porque se os computadores vão trazer algo de benéfico, de tudo que traz de mal, uma coisa que pode trazer de bem É a que gente parar de competir. a Já gente, que todo mundo tem a gente comida, todo mundo tem emprego, e todo Exato, mundo a tem gente comida, todo mundo tem abundância, emprego, abundância. arte pra todo mundo. Você sabe que o Elon Musk deu uma entrevista pro TEDx? Um dos caras bambambam lá do TEDx foi lá na fábrica dele lá. E eles falaram por 1h30 sobre um monte de coisa. E aí falaram sobre aquecimento global, um monte de coisa e tal. Enfim, o Elon Musk é uma figura bem polêmica, né? Independente das opiniões das pessoas sobre ele, ele é um cara que tá à frente de certas companhias, a SpaceX, a Tesla, certas pesquisas, digamos assim, que fazem ele ter uma visão singular sobre a questão, né? E muito propositiva, porque ele é o cara que toma a decisão de e aí, o que a gente vai fazer? Vamos inventar bateria? Não vamos? Então ele tá ali na frente do negócio. E ele é um cara envolvido. Então, o que ele fala? Ele fala,
É um desafio absurdo, tem o aquecimento global mesmo, vai ser uma zica, não dá pra saber se a gente vai conseguir superar, não dá pra saber se a gente previu o tamanho certo desse problema. Pode ser que a gente tenha exagerado muito e que a gente passe por isso relativamente tranquilo. Pode ser que a gente tenha subestimado completamente e vai ser um problema muito maior. Ainda não estamos no momento onde a gente consegue delimitar isso bem. Até é legal da galera que tá ouvindo o podcast saber que essas previsões apocalípticas do aquecimento global, essa data que a gente tá aqui hoje em dia, elas já não se cumpriram. Não sei se você tá ligado nisso. Não tô ligado. A gente exagerou um pouco. Há 7 anos atrás, achava-se que... Se não assinasse o tratado de Kyoto... Que ia acabar e já era. Aí hoje em dia, tá ruim. Não é que tá bom, tá tipo Armagedon também. Mas, caso a gente mantenha os índices... A gente consiga melhorar muito o nosso índice, chega no carbono zero, sei lá em qual ano, ainda dá pra... O que eu tô querendo dizer é que essas... Ainda dá pra viver em 50 graus. É, sério. Essas perspectivas que vão se criando, essas projeções, elas vão se ajustando conforme o ser humano também vai inventando coisas novas e políticas novas, etc. E o que ele fala? Ele fala, se a gente superar essa margem, né? Se a gente passar por esse grande desafio que vai ser a questão do aquecimento global, a E questão não se matar numa terceira guerra, que ele fala que ele falou isso, né? Falou, cara, se a gente conseguir não se matar numa terceira guerra, a gente vai poder conquistar outros planetas. E ele fala, a Terra vai se regenerar depois, porque a gente vai ter energia limpa, porque aí a natureza vai ter um espaço que vai ser dela, que a gente não vai mais precisar ficar invadindo ela, porque a gente já vai ter a nossa energia garantida através de painel solar, um monte de coisa. Então pode ser um futuro... E eu ouvi pessoas falando que carros elétricos não são melhores pro planeta, que é uma história, um fake então, news. Não é. Não é? Não melhores é. pro planeta? Não, são muito melhores pro São planeta. muito melhores. Desde que algumas coisas aconteçam. É assim, ó. Se a gente pretende ter uma ecologia onde o ser humano não emite mais CO2, o carro elétrico vai ser imprescindível. Mas a gente ainda não chegou aí. Então o carro elétrico ele não desempenha uma função tão importante assim Hoje, quanto se a ele gente poderia. trocasse todos os carros por carro elétrico, Não ia resolver nada. seria pior pro planeta, porque tem que arrumar o lítio pras baterias, tem o descarte das baterias. Eu não sei dizer exatamente. É só porque, nossa, então, como a gente tá dentro de um marketing muito forte, né? Achando que já estamos Não. preparados para o futuro verde. Não, calma. Quando você compra um carro elétrico, se você colocar tudo na balança, depende do país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, que a base energética deles não é a hidrelétrica, são as termoelétricas, que eles queimam carvão. É. Então, mesmo lá, quando você compra um carro elétrico, dependendo da conta que você olha lá, né, tem estudos, mas se você olhar, no longo prazo você começa a economizar carbono. Mesmo colocando todos os negócios, o carro elétrico, se você usar ele por 10 anos, só carros elétricos, tal, você começa a economizar. Nossa, mas que conta, hein? Achou que eu comprei um carro elétrico, amanhã eu já tô fazendo bem pro planeta. Não, mas isso é uma coisa que se você entrar no site, tá bem transparente, assim, eles até ajudam você a chegar nesse coeficiente. No Brasil, que a gente tem uma matriz mais limpa, que é a hidrelétrica, que tem os seus problemas, mas é bem mais limpa, aí já não. O carro elétrico tem uma grande diferença de um carro a combustão, entendeu? Porque você, quando você tá rodando, você tá enchendo o teu tanque com uma energia que foi gerada de uma forma mais limpa, então a competição é bem... o lítio, a porra toda, tem que destruir umas montanhas. É isso, exatamente. Tipo assim, o petróleo tá lá no fundo, beleza, agora a gente vai destruir as montanhas, pegar lítio, como é que são essas matérias-primas? É tudo complicado e exige que a gente revolucione, a gente cave, tire coisas de dentro de montanhas, é tudo isso aí mesmo. Vai sujar... Minerar os meteoros, não dá? Isso, só que sem... não sei, se tiver algum meteoro com muito lítio passando por aí, a gente poderia pegar. Mas a questão é que vai ter que ser feito... Tem tantas barreiras, não é só a barreira da bateria, tem a barreira de conectar todos os postes elétricos, por exemplo, de um continente inteiro, para que quando você estiver gerando energia numa área que tá ensolarada e a outra tá escura, você possa conectar para que você não precise de tanta bateria assim, entendeu? Porque se a rede elétrica, por exemplo, da América do Sul tá conectada à América do Norte, quando tá de dia lá, eu tô alimentando aqui. E a tal da energia Wi-Fi não rola? Não, tô zoando. Você sabe essa história da energia Wi-Fi? Sei, de repente as baterias estão no chão, não estão nos carros, alguma coisa que fosse revolucionária. Aí é por indução, né? Acho que todas essas soluções vão poder ser pensadas e os cientistas manjam mais de qual tem. E o Eloy tá pensando nisso todo dia, né? O Eloy é ótimo, né? Mas é isso, eu acho que o futuro pode ser o Armagedon. Ou pode ser o Armagedinho. Não, eu acho que vai ser o Armagedon. Não vai ser o Armagedon pra quem sobrar. O Elon Musk mesmo falou que o problema é a depopulação. Não é eu acho isso muito maluco, né? Ele fala que cabe mais gente ainda, né? Todo mundo odeia ele. Ele disse que o planeta a gente tá reduzindo, que o problema é que a gente não vai ter mais gente suficiente. É isso que eu tô falando, ele quer que tenha mais, não menos. Não, mas não é o contrário, a gente não tava explodindo em bilhões de pessoas e a gente ia dobrar em 50 anos, essa era a previsão. Sim. E a gente não ia ter comida pra todo mundo, acabou? Sim, ele e mais uma galera acha que essa é uma visão, digamos assim...
muito catastrófica e que cabe mais pessoas no mundo e que, na verdade, é um problema porque as curvas de natalidade estão descendo mais do que nasce... Aí as pira dos caras, eu não entendo tanto, eu não tô munido de informação pra falar vai que eles lavar uma estão... louça também, querer ficar cuidando do índice de natalidade do mundo. É muito a querer ser Deus também, né? Vamos com calma. Vamos resolver umas coisas mais básicas, né? Às vezes tem isso, né? Mas essa é uma coisa bem importante, né? A gente saber se precisa de mais gente ou menos vai ajudar a gente a ver o que a gente pede pras pessoas Pô, mas fazerem, né? a gente achou que o mundo tava superlotando e ninguém pensou em um programa de natalidade, ou seja, tem países desenvolvidos que tem, mas assim, pelo menos aqui no Brasil ninguém fala isso, muito sobre isso. A gente tá fazendo todo mundo filho pra caramba e não sabendo se vai ter Elon, comida ele pra tem todo um mundo interesse nisso, porque ele quer que tenha um monte de gente aqui pra quando trabalhar pra ele. Não, pra povoar os planetas. Os planetas. Essa é a pira dele. Ah, Ele entendi. quer que tenha um monte de gente aqui pra ele levar pra Marte lá, uma galera e tal. Enfim, os malucos do mundo, tá bom? Não idolatramos nenhum. A gente só fala deles aqui porque eles são os que estão, né, ditando um pouco, assim, essas tendências. E o Elon Musk tem a empresa, a inteligência artificial tem a empresa Você que não é lança mó foguete. baba-ovo do Elon Musk? Eu não sou não, cara. Eu na verdade, acho ele bem cuzão em certas coisas. Ele é meio cuzão em certas coisas. Mas ele é um... Eu só discordo da visão da galera que fala assim, não, o Elon Musk não é ninguém. Na verdade, são os engenheiros da Tesla que fizeram tudo. Não, o que ele Essa é tá uma fazendo leitura em Marte enquanto precisa resolver a fome? Puta, alguém tá pensando na sobrevivência da humanidade, né? Precisa alguma empresa pensar nisso. Enfim, esses são problemas que eu acho que vão exigir muito mais que uma pessoa só pensando nisso. E todas essas leituras de, se o Elon Musk pegasse todo o dinheiro dele e desse comida pra África, aí fizeram as contas e falaram, beleza, vai durar um mês e aí depois o que a gente faz, né? Entendi, fizeram as Precisa de contas. Aham. Tá. Tem sempre uma superficialidade, sabe? O cara foi na ONU lá e falou assim, com a fortuna dos bilionários a gente resolveria tudo que existe no mundo. Aí as pessoas falam, será mesmo? Vai lá fazer uma conta e aí, não, mas você não considerou isso e aquilo. E aí morre aí, ninguém chega num consenso. Mas eu acho esse papo... Não, esse papo é mais legal do que fazer muro, né? Porque antes estavam discutindo de fazer um muro. O Trump queria fazer um muro pra dividir as mas nações. daí você tá falando Não, da escória. Que eu tô dizendo que eu ainda acho Elon Musk incrível, porque ainda ele tá pensando em coisas pra unir as pessoas, pro bem da humanidade, não é verdade? Ele é uma figura, né, enfim... Que tem os seus... Igual qualquer ser humano que você conheça, né? Sabe por que todo mundo odeia tanto o Elon Musk? Porque ele tem Twitter. Entendeu? Entendi. Se os seus escritores, músicos e cientistas favoritos estivessem no Twitter o dia inteiro, Exatamente. plugado lá e fazendo stories, você ia odiar todos eles por motivos diferentes. É Então é verdade. isso que fica aí. Quer conhecer a uma mensagem. pessoa de verdade? Dê inteligência Dê o artificial a Twitter ela. a ela. É isso, né, Bruno? É isso. Pô, Considerações finais? não, foi ótimo, galera. Comente aqui, espalhe esse podcast se você curtiu, porque é muito da hora fazer. Isso, gente, alimente a inteligência artificial do Google, Que está mantendo a retenção alta, Isso. clicando sempre que esse vídeo for impresso e mandando pra pessoas, e essas pessoas que você enviar, mande pra gente que gosta, pra que elas assistam um certo tempo e o YouTube não acha que todo mundo que clica fecha no primeiro minuto. Exatamente. A gente entende a inteligência artificial ainda. E segundo o Daniel Goleman, existe vários tipos de inteligência, inclusive a inteligência emocional. Então não zoe seu amiguinho se você acha que ele é burro, que ele é limitado, porque inteligência não é somente saber fazer contas e coisas assim. Tem por exemplo, uma pessoa muito antiga que mora, uma tiazinha, que lava sua roupa no rio, e ela sabe muito bem lidar com as coisas, com a emoção dela, tem uma inteligência emocional alta mesmo sem saber Bhaskara. Então eu queria deixar essa mensagem aqui pra você que assistiu esse episódio inteiro, se achou inteligente. Ou achou que a gente é inteligente, Linda mensagem. porque eu só reproduzo o que eu leio no Wikipedia. Então se você me achou inteligente, Saiba que eu tô só repetindo um monte de coisa que eu decorei. tô só repetindo o que eu decorei. Legal. Beijo. Crianças, sai do TikTok e vem pro YouTube. É uma ordem.